Olá pessoal do Clube de Investidores, aqui é o professor Hélice de Andrade e agora nós vamos para a nossa sexta e última aula aqui do nosso Clube de Investidores, nossa área de membros, em que a gente vai estudando então formas muito bacanas, eficientes e eficazes de gerenciar os próprios investimentos, os próprios ativos, tá ok? E nessa última aula nós vamos falar então um pouquinho de o que eu chamei aqui de finanças comportamentais, mas na verdade aqui a gente pensar quais são os problemas que nós mesmos trazemos para o mundo dos investimentos e que acabam prejudicando ao invés de ajudar a escolha dos melhores ativos que sejam alinhados aos nossos objetivos, a escolha dessa carteira de investimentos tão sonhada por tantas pessoas aí para conseguir então dar conta daquela reserva de emergência, dos objetivos de curto prazo, de médio prazo, de trocar um carro, de comprar uma casa e até mesmo de fazer a aposentadoria. Então vamos estudar como nós mesmos podemos criar armadilhas que atrapalham a conquista desses objetivos, perfeito? Então vamos falar sobre algumas questões que eu fui angariando aí ao longo desses últimos anos e que realmente acabam atrapalhando, a gente acaba falhando para decidir sobre investimentos porque alguns pontos estão aí, são obstáculos para nós temos que vencer ao longo do tempo. Então eu vou passar aqui bem resumidamente alguns pontos que talvez você se identifique com alguns deles. Então o primeiro deles e o mais importante é a gente tem que partir do ponto certo e não partir do ponto errado. Então, porque, o título é Porque Falhamos ao Decidir sobre Investimentos, partir do ponto errado é uma falha. E esse partir do ponto errado significa a busca pela maior rentabilidade. Isso é muito comum. Quem já foi meu aluno, quem está dentro do Clube de Investidores está cansado até de ouvir isso, mas é bom a gente bater sempre nessa tecla, porque as pessoas que buscam, onde eu posso investir que rende mais? Essa é a grande pergunta e a grande vontade das pessoas saberem que obterem essa resposta que na verdade acaba não existindo. Então não podemos ficar, quando as pessoas que partem querendo entrar no mercado financeiro, em ativos até mais arriscados, buscando aí altas rentabilidades, na grande maioria das vezes acabam se frustrando, porque isso é uma corrida atrás do próprio rabo, uma corrida sem um fim, porque a gente nunca vai saber qual que é a maior rentabilidade a priori. Só depois que passa que a gente fica sabendo qual teria sido a melhor decisão. Mas então é uma busca em vão, que não tem final, e a gente não pode entrar nessa. Não é por aí, não é buscando ter grandes rentabilidades, ao que vai render mais nesse próximo ano, que a gente vai conseguir ter uma estratégia, pelo menos aqui, o pessoal do Clube de Investidores já está ciente que isso não é um caminho que nós vamos buscar. Outra questão que a gente fala para investir é que a gente é incapaz de processar todas as informações possíveis. Você não consegue estudar todos os investimentos, ler todos os artigos sobre economia e todas as opiniões de especialistas para depois você traçar uma estratégia própria. Não dá tempo, não é humanamente impossível. Nem as pessoas que trabalham apenas com isso, no mercado, acabam tendo a capacidade de processar todas essas informações disponíveis por uma incapacidade até cerebral. Aí a gente não consegue fazer isso. Então, assim, a gente tem que ter consciência das nossas limitações. Por isso que daqui a pouco a gente vai falar, uma estratégia sólida é tão importante. Então, partindo desse ponto que eu acabei de falar de estratégia sólida, a gente tem dificuldade muitas vezes, as pessoas têm dificuldade muitas vezes em construir uma estratégia que seja imune às emoções, Então, veja, quando a gente busca maior rentabilidade, que foi o nosso primeiro tópico aqui, eu vendo hoje, compra amanhã, o que será? Nossa, hoje eu ganhei 5%, amanhã eu perdi 3%, e você começa a se envolver com o dinheiro, enquanto, na verdade, a gente deveria fazer com que o dinheiro fosse um escravo dos nossos desejos. E não, a gente fica correndo atrás. Tem aquelas pessoas que ficam trabalhando para pagar dívidas. E tem as que investem, que ficam trabalhando o seu próprio psicológico, as suas próprias atitudes do dia a dia, para ver se consegue alguma rentabilidade mais alta. E isso foge de qualquer estratégia que seja, digamos, racional. Tá, ok? Então, precisamos aprender a construir uma estratégia que esteja alinhada aos nossos objetivos. Se a gente começa a entrar no mundo das emoções, a gente perde eficiência e eficácia.
Nós também temos aí restrições, né? Se a gente é incapaz de processar todas as informações disponíveis, e a gente tem os problemas, assim, questões cerebrais, de limitação de cognitiva, de conseguir compreender muita informação ao mesmo tempo, mas a gente tem também restrição de tempo e dinheiro para acompanhar, né? Eu escrevi, né, o tal do mercado. Então, você acompanha o mercado? Né? Às vezes a gente não tem tempo de trabalho, a gente tem família, a gente tem que cuidar da saúde, então às vezes não dá tempo e às vezes precisa investir dinheiro para comprar algum tipo de informação e a gente não tem, né? Fica muito caro, por exemplo, fazer isso aí. Então temos restrições para acompanhar esse tal do mercado. E como a gente acaba não acompanhando, a gente acha que não está sabendo direito o que vai acontecer, que só os grandes sabem disso, a gente acaba decidindo mal ou não indo para alguns ativos que poderiam ser interessantes e a gente fica, por exemplo, na caderneta de poupança ou numa previdência privada. Uma outra coisa que é super legal, é um assunto aí para livros e livros, é a questão do nosso cérebro possuir armadilhas próprias, que nós chamamos aí de ilusões, vieses cognitivos, que atrapalham o julgamento racional. Ao invés de eu ir muito a fundo nisso, eu vou colocar aqui dentro do clube, nessa aula, alguns vídeos sobre essa questão de vieses cognitivos e ilusões, para vocês terem uma noção, né, para os nossos membros terem essa noção de como o nosso próprio possui armadilhas que acabam nos sabotando, e a gente precisa ter clareza disso. Né? Não dá para jogar, então não quero ter mais essas armadilhas. A gente sempre vai ter, e é bacana entendê-las para que possamos então criar umas vacinas para não cair tanto, principalmente quando as decisões forem importantes, a gente não cair muito nessas armadilhas, tá ok? Então, para os membros do clube, tá aqui, os vídeos estão disponíveis abaixo desse vídeo aqui. Outra coisa que faz com que as pessoas decidam mal sobre investimentos, que as decisões podem ser complexas. Veja, tem uma infinidade de ativos financeiros, né? Você entra no site de uma corretora grande aí, você vai ter, em termos de fundos de investimentos, só um monte, mas muitos fundos, CDBs, LCIs, o próprio Tesouro Direto tem alguns ativos com vencimentos diferentes, o mercado de ações tem um monte de empresas, fundos imobiliários tem um monte de fundo de imóveis lá para você comprar, então fica muito complicado e a gente não consegue lidar com isso, né? Então isso atrapalha também as pessoas entrarem no mundo de investimentos, porque é bom quando a gente tem bastante opções, mas por outro lado traz a desvantagem da gente ficar um pouco perdido quando entra nesse meio. Outra coisa que a gente se falha ao decidir sobre investimentos é faltar objetivos claros, ou ter muitos objetivos na vida, e a gente não consegue então associar cada objetivo com os investimentos adequados para eles. Perfeito? Então é preciso passar por um processo antes de autoconhecimento, de definições de objetivos, para que depois você estude alguns poucos e bons investimentos para conseguir fazer a sua carteira. Também estamos num país em que tem muita incerteza na economia, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mais um pouquinho de desconhecimento nos dá medo, e a hora que vem o medo, isso nos trava a crescer, a escolher investimentos que possam ser adequados, que não tem tanto risco, mas as pessoas ficam com medo de dar o próximo passo, achando que vão pegar o dinheiro, teve aquele confisco do tempo do Collor, será que isso vai acontecer de novo? Então o medo acaba travando uma carteira de investimentos um pouquinho mais, um pouco mais adequada a situação de cada um dos investidores. Então esse é um problema também quando as pessoas vão tomar decisões sobre onde investir, preferem a caderneta de poupança porque acham menos arriscada. Outra coisa que também é um obstáculo a ser vencido para investir bem o dinheiro é a questão familiar, né? Você tem outras pessoas dentro daquele ambiente que também têm suas vontades, os seus objetivos próprios, então com diferentes perspectivas sobre o que fazer com aquele dinheiro. Então é preciso também equacionar essa questão de múltiplos objetivos, de diferentes perspectivas, dentro desse ambiente familiar, para que então os ativos que você vá comprando esteja alinhado a todos esses anseios das pessoas que dependem daquele dinheiro. Perfeito? Então aqui falamos sobre as falhas. Outras coisas que eu queria falar assim, o que você deve evitar, né, que tem a ver com todo esse seu comportamento, que você deve evitar para fazer bons investimentos. Primeiro, não acreditar
né? Em fóruns, a turma quando começa a investir, começa a participar de fóruns, então o cara fala, essa ação, essa semana vai bombar por causa disso, disso, e a pessoa fica igual um macaquinho pulando de galho em galho, tentando achar onde vai render mais. Opiniões de gurus que ficam aí na internet, falando as opiniões, fazendo análises e tal, tem relatórios de especialistas, as próprias corretoras muitas vezes entregam relatórios, carteiras recomendadas, ações recomendadas para compra na semana, né, como se isso fosse algo possível de ser feito. Então a gente precisa evitar essas questões e ter uma estratégia muito bacana que vai atender aos seus objetivos e não ao que vai render mais. Também não é interessante que a gente gastar muito tempo para ficar monitorando o mercado, né? Então, eu acredito piamente que uma boa estratégia, pelo menos para a grande maioria das pessoas aí que me seguem, que trabalham, que têm suas vidas, sua família, não pode ficar gastando muito tempo para entender o que está acontecendo com a economia para tomar boas decisões. Dá muito trabalho isso e o ganho de você tentar monitorar, ficar olhando o que subiu, o que caiu todos os dias, o ganho disso vai ser muito pequeno no longo prazo, né? Você perder um monte de tempo tentando descobrir o que vai acontecer com o mercado, quando comparado a uma estratégia passiva, muito tranquila, os estudos já mostram, né? Você vai ter, quando você perde bastante tempo monitorando o mercado, você vai ter ganhos iguais ao mercado ou talvez menores, porque os custos de transação acabaram ficando muito altos. Então, isso já está mais do que comprovado cientificamente, que uma estratégia passiva vai ser mais interessante, principalmente para o pequeno investidor, para aquelas pessoas que têm outras coisas além dos investimentos para se preocupar. Querer bater o mercado, né? É um outro. Eu quero fazer uma estratégia que eu ganhe consistentemente do índice Bovespa. Então o cara vai lá comprar ações de empresas menores, a tal dos small caps e tal, para tentar ter lucros extraordinários. Isso aí não é o caminho, tá ok? Como já falei, até grandes especialistas, gestores não conseguem consistentemente bater esse tal do mercado. Você não pode ficar. É uma corrida contra o próprio rabo, como a gente já falou. Não adianta ficar querendo ter retornos muito expressivos e constantes que você não vai conseguir. Tá ok? Evitar altos custos transacionais, que é exatamente isso, ficar comprando e vendendo ativos todo mês. Isso vai aumentar os custos transacionais, você vai perder mais tempo, você vai ficar com mais estresse, vai ter gastrite, vai ter crise de ansiedade, vai gastar mais dinheiro se for ativos que você compra lá, igual ações. Eu compro, eu gasto tanto pela compra, eu vendo, eu gasto tanto pela venda, eu pago os custos de corretagem que a gente fala. Então vai começar a aumentar muito o custo transacional, você vai ficar pulando de galho em galho, não vai conseguir altas rentabilidades e os custos vão acabar diminuindo essa rentabilidade que já não é tão alta. E evitar decisões pela emoção, né? Será que agora é a hora de comprar? Será que isso vai render? Tudo bem, você pode se posicionar, né? Aumentar a posição de determinado ativo, acreditando que algo vai acontecer, mas nunca esquecendo de administrar riscos, tá? Então, quando a gente toma decisão pela emoção, a gente vê de tudo e coloca no lugar só achando que vai se dar bem. Não é por aí que a gente que a gente está trabalhando aqui no nosso clube de investidores. Bom, então o que fazer, né? O caminho das pedras a gente foi dando aqui ao longo das outras 5 aulas, perfeito? Então a gente vai dar um resumo aqui, que na verdade tudo se resume em ter um método, perfeito? Um método que primeiramente esteja simples, perfeito? Ele deve ser simples porque ele tem que ter um baixo custo operacional, você não pode ficar gastando muito dinheiro comprando e vendendo, e também não pode tomar muito seu tempo, perfeito? Tem que ser rápido de você conseguir tomar essas decisões. Esse método tem que privilegiar a estratégia e não as suas opiniões. Gosto muito de uma frase que fala que uma boa estratégia, um bom investidor, a gente vê quando fala assim, olha, se você tivesse 10 mil agora na sua mão, aonde você aplicaria? O bom investidor, a boa estratégia é aquela que te dá a resposta, olha, eu vou te botar desses 10 mil, tanto eu coloco aqui, tanto eu coloco aqui, tanto eu coloco acolá. Tá ok? E não é assim, agora então se pegar esses 10 mil eu vou ver aonde eu acho que vai render mais, é um dinheiro que veio de graça mesmo, eu vou poder arriscar um pouquinho mais. Não é por aí, perfeito? A gente precisa ter estratégia. Óbvio que as estratégias são baseadas no seu perfil de investidor. O que eu estou falando aqui de não nas suas opiniões é que não é toda hora que você tem que ficar pensando aonde vai investir, o que vai render mais.
Você monta a estratégia e segue a estratégia. Perfeito? E um método que entregue os objetivos. Veja que a importância do método não é buscar altíssima rentabilidade, mas é entregar, é proteger seu patrimônio e entregar seu objetivo de forma sólida, com uma rentabilidade bem razoável e com risco baixo. Perfeito? Um risco administrado, um risco conhecido. Perfeito? É um risco que é capaz de ser suportado. Ok? Então, esse método é muito importante. Então foi isso que a gente acabou mostrando aqui no Clube de Investidores. É bacana você ter poucos, esse poucos aí também, entre aspas, né? O que é poucos? Para cada investidor, o poucos pode se tornar uma coisa diferente, mas não colocar investimentos em tudo que aparece, para depois você perde o seu controle sobre eles. Então tem que ser poucos e bons investimentos. E bons investimentos não significam necessariamente aqueles que vão entregar maior rentabilidade, mas aqueles que entregam a melhor relação entre risco e retorno. Perfeito? A gente viu também o poder da diversificação, né? Como a diversificação pode nos dar essa tranquilidade de administração dos riscos. Então, eu posso até ter ativos bastante arriscados da minha carteira, desde que ele tenha uma fração que seja interessante, assim, que eu mesmo através do meu perfil tenha escolhido aquilo e saiba suportar os riscos advindos daquela fração que eu escolhi para aquele ativo mais arriscado. Mas ele está diversificado, a carteira em si está bem controlada com ativos que são pouco relacionados entre si, o que faz diminuir os riscos e ter uma rentabilidade bastante razoável, principalmente no longo prazo. Vimos também as vantagens de ter carteiras balanceadas. A questão de balanceamento de carteiras nada mais é do que essa estratégia. A estratégia que nos faz saber o que fazer com aqueles 10 mil reais antes mesmo deles surgir. Quando eu tenho um critério bastante claro de como eu vou fazer para investir esse dinheiro, tá ok? É um critério que foi decidido por você, mas que agora você vai decidir sem emoções. E por fim, aqui no Clube de Investidores também aprendemos a importância de escolher os melhores ativos para si. Né? Que você consiga, então, fazer uma carteira de investimentos que seja a sua cara, com aqueles ativos que você confia, que você entende e que vão entregar os seus objetivos. Portanto, não existe uma melhor carteira de investimentos. Existe a melhor carteira para você. Cada pessoa tem uma carteira porque tem objetivos diferentes, perfil de riscos diferentes, volumes financeiros para aplicar diferentes, tá ok? Então, isso significa que nesse mar de diversidade de investidores também teremos um mar de diversidade aí de carteiras ótimas, uma para cada pessoa. Perfeito? Então é isso, espero ter contribuído bastante aqui para clarear as suas decisões de investimentos a partir de agora, para não cair em muitas armadilhas, para conseguir focar no que é realmente importante, ok? Então um forte abraço, espero que tenha gostado dessa série de 6 vídeos que nós colocamos aqui dentro do Clube de Investidores.